Entre outras coisas que foram lembradas aqui, a respeito de desonerações, não é? E que a Previdência ou a Seguridade Social teriam deixado de arrecadar muitos bilhões, mas parece que passou um pouco desapercebida a questão das filantrópicas. E algumas são chamadas de pilantrópicas. Não é? Me parece, salvo engano, Rogério, você me corrige, deve ter uns 10 bilhões aí dados a essas filantrópicas. E muitas delas são hospitais de alta renda, universidades de alta renda, né, que estão enquadrados entre os regimes das filantrópicas. Né? Eu digo, e aí, elas seriam alcançadas também ou mantém-se como está? Olha, é claro que eu acho que existem renúncias previdenciárias. A previsão para 2017 era de 162 bilhões todas, mas a desoneração da folha, até por lei, é compensada. Se você tirar essa desoneração da folha que é compensada por lei, na verdade você teria aí 45 bilhões de renúncias que não são compensadas para a Previdência. Eu entendo que é fundamental revisar, reavaliar todas essas renúncias, e na verdade as pessoas não falam, mas a PEC 287 está eliminando a exportação, a isenção que existe para a exportação rural para o agronegócio. A maioria das pessoas não fala isso, mas está lá na Constituição. As pessoas às vezes perguntam por que só ela está na PEC? Porque é a única renúncia que está na Constituição. E ela está sendo, a proposta elimina ela. E, recentemente, tivemos a reversão praticamente completa da desoneração da folha. Então, na verdade, algumas medidas nesse sentido já vêm sendo tomadas, e eu entendo que realmente tem que ser tomadas. Eu não lembro exatamente o valor das filantrópicas, mas, na verdade, a maior renúncia hoje é a renúncia ligada ao Simples, que eu me lembro de cabeça, era dos 45 bilhões, 24 bilhões era do Simples. E aí, tem algumas questões relacionadas ao Simples que eu acho que a gente precisa debater. Uma dessas renúncias ligadas a Simples, por exemplo, é um microempreendedor individual, que eu falei aqui. Se você fizer uma conta de uma mulher que se aposenta aos 60 e contribuiu 15 anos, a contribuição de 5% do salário mínimo dela vai pagar 5% do que ela vai receber de aposentadoria por idade. Eu não teria problema nenhum se essa pessoa estivesse entre os mais pobres do país. Mas a gente acabou de terminar um estudo que mostra que, infelizmente, isso é quase dar o benefício previdenciário de graça. Infelizmente, 2 em cada 3 dos inscritos no microempreendedor individual estavam entre os 30% mais ricos. É uma nota técnica que acho que saiu semana passada, que eu fiz com uma colega do IPEA. E não me parece estranho que esse ter 2 em cada 3. E não me parece estranho, porque a gente está falando de um limite de faturamento que era 36 mil, passou para 60 mil, e que vai passar no que vem para 81 mil reais. Quem é que ganha 81 mil reais no Brasil? Exatamente não são os pobres. Então, é só um exemplo de que realmente a gente pode debater. Isso é verdade. Agora, o que eu só queria terminar dizendo é o seguinte: mesmo que a gente reverta todas as renúncias, 45 bis que não são compensados, a gente está falando de 10% da despesa. É fundamental reavaliar as renúncias? É fundamental. Mas não resolve o problema estrutural. A mesma coisa em relação à dívida ativa. Muita gente fala da dívida ativa. A dívida ativa previdenciária é 400 bilhões. Só que, pelos dados da Receita, aqui estão os meus amigos da Receita, podem me confirmar ou não, uma boa, alta recuperabilidade é uma parcela que não é grande dessa despesa. Por quê? A gente está falando de empresas, desses 400 bilhões, a gente está falando de Varig, VASP, Transbrasil, e vamos
vamos ser sensatos e moderados, que não é um recurso que você vai recuperar fácil. A gente está falando de também, tem grandes empresas? Tem, mas que estão na justiça questionando contribuições. Então você não vai recuperar esses 400 bilhões. É irreal achar que você vai recuperar. Tem que melhorar a recuperação, não estou dizendo isso, mas, e mesmo que você recuperasse esses 400 bilhões, isso não paga nenhum ano de benefícios. Então, são coisas que podem ser melhoradas, a questão de renúncia, a questão da dívida ativa, mas não resolve o problema estrutural. Ok, passa a palavra então para o Cláudio, para ele opinar também a respeito desse tema. Por favor, Cláudio. Oi? Bom, a pergunta começou o seguinte, né? Foi falar de desonerações aqui. O Cláudio, inclusive, acrescentou aí do E-Social, não é isso? Mas eles estão perguntando a respeito das filantrópicas, né? Haja vista que você tem hospitais de alto luxo que estão filantrópicos e faculdades também, que são faculdades pagas, também com esse grau filantrópico, que também não recolhem previdência. Tem que se rediscutir isso aí, as desonerações como um todo, as renúncias previdenciárias simples, MEI, portador rural, a previsão em 2017 dos 60 bilhões. É um número considerável, né? É um número bastante considerável. Espero que não mude na Câmara essa oneração do agronegócio, né? Que é um aspecto positivo, inclusive. Então, as filantrópicas, obviamente, temos que diminuir a generosidade. Isso é um óbvio problema político também, que boa parte dessas filantrópicas são representadas e elegem representantes na Câmara dos Deputados, né? Na área da saúde e na área da educação, particularmente. Tá? Então, isso é um problema. Em relação ao Super Simples, eu fui relator, né, do Simples 2 vezes na Câmara. E qual era o problema? A proposta original era de que a contribuição do MEI fosse muito maior, fosse algo ao redor de 11%. Não sei o que aconteceu, que chegou no Palácio do Planalto, virou 6%, né? Virou 6%. Aí isso gera realmente um problema, que você gera uma obrigatoriedade com benefício no futuro, né? Que cuja contraparte é uma contribuição muito baixa. Isso realmente tem que se, particularmente do microempreendedor individual. Então tem vários ajustes que, aliás, constam na proposta da Anfip, né? As filantrópicas, tratar o MEI e tudo mais. Mas tem um elemento também, porque a gente fala muito de quantidade, professor estatístico aqui, a gente fala muito de ajuste pelas quantidades, na realidade, quando a gente está falando de ajuste pela população, fazer as pessoas trabalharem, mas no fundo você está fazendo ajuste por quantidade, mas tem um ajuste por preço também. Nós fizemos uma simulação, porque as simulações que estão na LDO são simulações, como eu disse, que aumentam muito a despesa previdenciária, porque elas dão um reajuste do salário mínimo acima da regra atual. Elas dão reajustes acima do crescimento do PIB real, às vezes até 2%. Então, explode o gasto previdenciário nas simulações. Obviamente, não quer dizer que não tenha um problema, tenha que ajustar. Mas é possível, nas mesmas simulações, se você usa a regra atual de reajuste do salário mínimo, você tem uma diminuição significativa do déficit, do peso da Previdência no PIB, né? Em 2060, estamos no mundo das projeções, né? Se você reajusta o salário mínimo pela inflação, se nós chegarmos à conclusão, por exemplo, que em 2020, 2021, o salário mínimo está suficientemente valorizado e a partir dali, por algum período, nós vamos reajustá-lo pela inflação, vai manter o patamar e vai reajustar pela inflação, é possível mostrar que há uma queda significativa das despesas previdenciárias, porque elas estão todas indexadas ao salário mínimo. Então, também é possível fazer um ajuste que não seja um ajuste só pelas quantidades, mas um ajuste também por preço. O problema, como é um governo com pouca, eu insisto nisso, porque o problema é como você faz alterações tão rápidas, com pouco nível de debate. Eu acho que o debate foi eu participei de vários debates, né? O debate foi pressionado pelo interesse da sociedade sobre o tema, e o governo está sendo forçado a mudar a proposta. Eu acho que o grande tema, se o PowerPoint que estava rodando aí, acho que o grande tema é os 25 anos de contribuição, né? Porque isso realmente vai impactar os mais pobres. Então o governo
se tudo, né, se o PowerPoint que estava rodando ontem for verdade, o governo está sendo forçado a alterar algumas coisas, mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? O problema é que se partiu do pressuposto, né, de que a alternativa era só aquela, era a única, de que haviam culpados, de que esses culpados tinham que ser, né, imediatamente penalizados com a proposta de reforma. Esse que é o problema, alternativas, né, não havia possibilidade de calibragem, o debate democrático está mostrando que é possível. Professor Orione. Bom, esse hábito no Brasil histórico de terceirizar atividades que são atividades essenciais ao Estado, elas não vêm de agora, né? E elas têm um viés assistencialista caritativo. E isso é terrível. Um Estado que se constrói a partir da lógica da caridade, ele tende a escolher para quem ele faz a caridade. E aí a caridade vira um gesto de Estado, né? Um gesto de Estado. E nós temos isso na história do Brasil, não é novidade nenhuma agora. Então, assim, por mais que nós possamos ter boas destas entidades prestando bons serviços públicos, ainda assim, a finalidade para a qual elas são constituídas já está contaminada ab início. Então, o Estado tem que trazer de volta para si aquilo que é função específica do Estado, e não tratar como um assistencialismo caritativo, o que não deveria ser tratado dentro dessa perspectiva, mas sim como política pública. Pois não, senhor Jasso. Esses comentários mostram para nós todos aqui que a reforma da Previdência não pode ser somente uma reforma que atualiza ou modifica benefícios, mas ela profundamente deveria ser também uma reforma de gestão de todo o sistema previdenciário. Então se trata, o caso da filantropia é um detalhe tão importante quanto inúmeros outros. A gente pode também se perguntar, por exemplo, por que o Brasil é recordista mundial em auxílio invalidez e auxílio doença? Por que tem tanto chofé de táxi com licença médica do INPS sendo renovada toda hora? Por que ser delegado do INSS em Caruaru, ou Fortaleza, ou Uberlândia é tão cobiçado por deputados? Para que os seus cabos eleitorais tratem de conseguir tratamento privilegiado para os seus eleitores? Não sei. O que a gente sabe é que sim, o INSS é uma entidade que não consegue cobrar suas dívidas, é vítima de desonerações, paga assistência, paga auxílio-doença mais do que devia. O sistema previdenciário como um todo tem várias injustiças localizadas e isso tudo precisa ser resolvido de uma maneira mais ampla, não apenas cuidando dos benefícios que estarão ou não prejudicando mais ou menos a classe trabalhadora ou a população em geral. O problema, a meu ver, é mais amplo do que o da discussão da reforma pura e simples. É também a reforma da gestão da Previdência.